Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos começar o estudo do capítulo 4 do livro de Romanos. Tomar um cafezinho aqui. Pai, nos abençoa no estudo da Tua Palavra. Nós não somos suficientes para explaná-la, explicá-la, expô-la sem a ajuda do Teu Espírito Santo poderoso e revelador. Senhor, é sobre Ti que é eterno, que é maravilhoso, e nós somos mortais. Então nós precisamos do revestimento do Espírito Santo para poder comunicar, compartilhar, ó Deus, a Tua gloriosa mensagem do Evangelho, a Tua mensagem que salva, que transforma, que traz esperança, que muda a nossa vida. Fala conosco, Pai. Precisamos de Ti, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Abra comigo a tua Bíblia no capítulo 4 de Romanos e vamos ler até o versículo de número 8, que diz assim: Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? É Paulo falando, tá? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem todo o motivo para se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Que escritura que Paulo está se referindo aqui? Paulo está se referindo a Gênesis capítulo 3, versículo 6. Depois você olha lá. A Escritura diz assim: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado ou imputado ou adicionado, como algumas traduções dizem, como justiça. Versículo 4. Ora, o salário, presta atenção, agora ele vai falar de uma relação de salário, de emprego. Olha isso. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas o salário é dívida, tá certo? Todavia, versículo 5. Aquele que não trabalha, presta atenção nesse pedaço, pelo amor de Deus, que aqui tem um mistério. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, olha isso, hein? Que justifica o ímpio, vírgula, sua fé lhe é creditada. Da mesma forma como aconteceu com Abraão. Como justiça. Igualzinho aconteceu com Abraão. É creditado, é imputado como justiça. Versículo 6. Agora Paulo já muda o personagem para falar a respeito da origem da justiça pela fé. Ele vai usar agora Davi. O versículo 6 diz assim: Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independentemente de obras. Versículo 7. Davi aqui está dizendo, Paulo vai usar o Salmo 32 para, trazer isso que Davi está dizendo aqui no Salmo 32. Paulo conhecia muito bem as Escrituras e a gente precisa conhecer a palavra toda, tá? De Gênesis a Apocalipse. Não só os versículos que nós mais gostamos, isso não. Vamos lá. Versículo 7, fala Davi: Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. E o último, capítulo 4 de Romanos, versículo 8. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui a culpa. Muito bem, vamos lá. Paulo aqui, ele está usando duas testemunhas neste texto para falar a respeito da justificação pela fé. Ele fala de Abraão e se reporta às Escrituras em Gênesis 15, 6, para falar que a justiça foi creditada. Paulo vai usar Davi também, lembrando das Escrituras lá do Salmo 32 para falar a mesma coisa, da felicidade daquele que é justificado, daquele que tem a justiça de Deus creditada a esse homem e os seus pecados são perdoados, e como é feliz o homem e mulher que Deus perdoa os seus pecados.
uma vez que é creditado a estes a justiça, a justificação, está inocentado, está perdoado, porque aceitou a fé, creu em Deus pela fé, simplesmente creu, não pagou, não trabalhou, não fez nada, simplesmente creu. Desta maneira, Paulo está ensinando que tanto para Abraão, tanto na vida de Davi, a fé foi creditada como justiça. O próprio Deus creditou. O próprio Deus disse: olha, vocês estão justificados, vocês estão perdoados, seus pecados estão perdoados, vocês foram aceitos, porque vocês creram na minha palavra, vocês creram em mim. É muito comum que nós construamos as nossas reputações com base em atos de justiça que praticamos para sermos aceitos. Só que vem Paulo e quebra isso e diz o seguinte: a nossa reputação é construída com base em Cristo, com base no que Ele fez e não no que nós fazemos. A nossa reputação é construída com base na justificação feita por Cristo na cruz e não pelas obras da lei, pelas obras que costumamos fazer. E essa justificação, ela não é produzida por nós, pelos nossos méritos, pelas nossas coisas que fazemos para Deus. Você está doido? Nunca conseguiríamos produzir a nossa justificação dessa forma. Abraão não produziu sua própria justificação, Davi não produziu, nem eu, nem nenhum filho de Deus consegue produzir sua própria justificação, mas Jesus Cristo produziu a nossa justificação quando ofereceu a vida dele na cruz do Calvário, e quem o aceitou como Filho de Deus, como seu Senhor e seu Salvador, recebeu gratuitamente essa justificação, que é uma declaração de Caio Sune, lembra da última aula? Inocentado diante de Deus. A condenação no fim dos tempos, que vai cair sobre todos aqueles que rejeitaram Deus, que experimentarão a santa ira de Deus. Hoje, você que está sendo justificado, que já foi justificado por Deus, recebeu a declaração de inocência de Caio Sune. Não tem que pagar mais nada, porque Cristo pagou por você. Ele produz a nossa justiça. A nossa justificação só pode ser produzida e somente pela fé. Pela fé. Não por obras, não por um caminhão de serviços que você imagina que fazendo para Deus você vai ganhar moral e vai ficar muito bem, você vai ficar legitimado por Deus. Não vai, não vai. Pelo contrário, é capaz de você ficar reprovado por Deus. Abraão não fez nada para ser justificado. Abraão simplesmente creu na palavra de Deus. Crer em Deus é fé, e fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi por isso que Abraão agradou a Deus lá em Ur dos Caldeus, no atual... Ur dos Caldeus é na antiga Mesopotâmia, hoje atual Iraque, onde até foi geograficamente a Babilônia. Então foi por isso, pela fé, que a Bíblia diz que Abraão foi aceito ou justificado, tem o mesmo sinônimo aqui, por Deus, e se tornou amigo de Deus. É isso que Deus quer que nós entendamos e valorizemos. A justificação não foi apenas para que você diga: Deus me justificou, me inocentou, agora eu não vou experimentar a ira de Deus. Ei, nós somos amigos de Deus agora, nós somos, pela mesma fé que foi creditada a Abraão, a Davi, foi creditada a nós por meio de Cristo Jesus. E Deus quer, por meio da nossa fé, ter conosco relacionamento diário, comunhão conosco, nos visitar, como ele visitava Abraão na tenda, na casa, na família, falar conosco por meio de sua palavra. Veja, por que Abraão foi chamado de pai da fé? Aqui, nesse texto, eu consigo perceber dois tipos de fé. Aquela fé que ela é consequência de alguém que obedece. Aliás, essa primeira fé que eu acabei de falar, Paulo está condenando ela, tá? A fé que é a consequência de alguém que obedeceu. Paulo está condenando esse tipo de fé, ok? E existe a verdadeira fé
que nos justifica diante de Deus por meio de Cristo Jesus, que é a fé, que é uma confiança na provisão salvadora de Deus. Foi isso que Abraão fez. Ele confiou na provisão de Deus. Abraão creu tanto em Deus que ele sabia que até dos mortos Deus poderia produzir descendência para ele. Olha que fé extraordinária, olha que vida fantástica de fé esse homem tinha com Deus. Isso nos inspira a buscarmos a ter fé cada dia mais em Deus, em sua palavra. Veja, muitas igrejas vivem o modelo de fé condenado por Paulo. Você tem que a sua fé é medida, é mensurada como consequência daquilo que você faz. E por que você faz, você está aprovado, você está legitimado, você está salvo pelo que você faz. Nada disso. Nós somos salvos pela fé que nos faz confiar plenamente em Deus, independentemente de obras que possamos fazer para Ele. Independentemente disso, Deus não está preocupado no que você faz. É óbvio que eu não estou ensinando aqui ninguém a ser preguiçoso, tá? De jeito nenhum, tem nada a ver. Você quer falar de trabalho, você quer falar de serviço, lá para o capítulo 6, 7, a gente vai falar muito sobre isso. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Deus não está preocupado no que você está fazendo para se salvar. Não é isso. Não é isso. Deus quer que você entenda o que Ele fez. Olha o que Ele fez. Olha o que Ele fez. Você lembra de um locutor aí de uma TV que disse isso uma vez de um jogador de futebol? Olha o que Ele fez. Deus quer que você pense. Olha o que Jesus fez. Olha o que Ele fez. Olha o que Ele fez por mim. Pobre pecador que sou eu, não mereço. Entendeu? Essa é a fé salvadora. É a fé que simplesmente acredita na provisão de Deus. Veja, a fé salvadora consiste nesta mudança de confiança. É verdade que nós nos empenhamos, nos dedicamos para obedecer, mas a nossa obediência ela é imprecisa, ela é imperfeita, e nós não dependemos da nossa obediência para sermos salvos. Nós dependemos e descansamos exclusivamente na obediência de Cristo, no que Ele fez por nós. Aí está a mudança de entendimento, entendeu? Gente, não é obra, é fé, é a fé. Olha só, anota essa frase. Talvez muita gente vai ficar sem entender, mas a gente vai explicar isso mais ao longo dos próximos capítulos. Romanos, meu Deus, transformou a cabeça de Lutero e culminou na Reforma Protestante. Isso está mexendo com a minha cabeça e quero que mexa com a sua cabeça também. Eu nunca estudei Romanos com tanta seriedade, temor e respeito e necessidade. Preciso muito. Presta atenção nessa frase que eu vou te falar aqui agora. Eu até anotei aqui. Olha só. O cristão é aquele que para de trabalhar para ser salvo. Contudo, é alguém que não para de trabalhar. Vamos voltar aqui na Bíblia? Olha só. Todavia, aquele que não trabalha, entendeu? Não trabalha, mas confia em Deus. Essa é a confiança na provisão salvífica de Deus. Mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Paulo começa falando aqui de uma relação de causa e efeito, salário, trabalho, para dizer o seguinte: olha, não é pelo que você trabalha que você vai ser salvo. Não é. A salvação vai ser creditada por Deus pela fé em quem confia em Deus. E confiar é fé, é crer, é agradar a Deus. A sua fé agrada a Deus mais do que o seu trabalho. Essa é a fé que justifica o ímpio. O ímpio é aquele que vive uma vida de impiedade, vive longe de Deus, vive fazendo tudo que Deus abomina. Mas de repente esse ímpio ouve a palavra de Deus e, ouvindo a palavra de Deus, ele dá crédito, ele creu em Jesus Cristo, creu no que Ele fez, nos méritos dele. Então essa pessoa é justificada, inocentada, ganha o carimbaço que o juiz dava nos tribunais de Caio Sune, está inocentado, não vai ser condenado. Você já recebe a absolvição daquela sentença que está sobre todos aqueles que rejeitam Jesus, que infelizmente estarão longe da presença do Senhor nos fins
no fim dos tempos. É lamentável, mas hoje você tem a oportunidade de relembrar, de agradecer por ser justificado, e se você ainda não é, crer nessa palavra que não é nossa, mas é a palavra de Deus. Se você crer que Jesus Cristo, no que Ele fez na cruz, é capaz, suficiente de te salvar, hoje mesmo você, pelo poder de Jesus Cristo, se tornará um justificado diante de Deus. Você não estará mais debaixo da ira de Deus, mas estará agora num relacionamento familiar com Deus. Terá paz com Deus. Você vai ser chamado de filho. É a Bíblia que diz. Isso é uma transformação, isso é uma mudança. Isso traz cura, isso preenche vazio, isso preenche buraco de falta de autoestima, isso cura doença emocional, isso vai transformando. Claro, tudo é um processo, leva tempo, mas vai curando, vai transformando. Por isso que esse ensinamento não pode ser rejeitado nas igrejas, não pode ser colocado de lado. Meu Deus do céu, quer ensinar um monte de coisa? Ensina, mas pelo amor de Deus, volta e meia ensina sobre a justificação pela fé. Porque o diabo luta para que as pessoas se sintam condenadas todos os dias, como ele está condenado. Enquanto que a palavra do Evangelho, a palavra da graça é muito simples. Sem pagar, sem esforço, sem trabalhar, de graça, apenas simplesmente crendo, você está inocentado diante de Deus, tem paz com Deus, você é justificado por Deus. E passamos a ser a justiça de Cristo para comunicar justiça na terra para as outras pessoas. É o que eu estou tentando fazer aqui hoje. Você pergunta para uma pessoa hoje assim: você tem certeza de salvação? Não sei. O que é isso? Eu nunca vi. Nem sei falar. Certeza de salvação, filho? Certeza que seu nome está no livro da vida. Você tem certeza? Não tem não. Não sei nem como eu posso ter. Por que as pessoas fazem isso? Eu vou fazer um desafio aqui agora. Você que está me assistindo, eu vou te perguntar. Não precisa escrever nos comentários, tá? Não precisa. Apenas escreva glória a Deus se você quiser. Nem precisa escrever nada. Mas olha só. Você tem certeza da sua salvação? Eu tenho certeza da minha salvação. E eu vou te dizer por que eu tenho certeza da minha salvação. Porque eu não fiz nada para merecê-la. Nunca. Em todos esses 35 anos que eu estou na presença de Deus, nunca eu fiz nada para merecer a salvação. Mas porque eu criei no que Ele fez na cruz por mim e o aceitei como meu Senhor e Salvador, o Pai me justificou. E a sentença condenatória que estava sobre a minha vida não está mais. Eu estou absolvido da ira de Deus que cairá no final dos tempos sobre quem rejeitou o amor e o perdão de Deus. E eu tenho fé, simplesmente fé em Deus, que isso é real na minha vida. Eu estou contando sobre mim, mas esse é o mesmo sentimento, esse é o mesmo pensamento, é o mesmo entendimento de todo aquele que aceitou a fé e que entendeu que a salvação não é pelas obras. Aí eu repito para você: você tem certeza da sua salvação? Não? Então eu vou te pedir, converse com o seu pastor sobre esse assunto. Peça a ele para que ele ensine a você sobre esse assunto. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Você de repente já é um salvo em Cristo Jesus, mas está igual aquelas pessoas que ficam com aquele pensamento: perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, segunda perde, terça ganha, quarta perde, quinta ganha salvação. E você já é um filho de Deus redimido. Você só tem que operacionalizar a sua salvação no dia a dia, através da vida de piedade, de santificação, enfim, viver a palavra de Deus. Mas, por não entender, vocês vivem ainda num ciclo de medo. Mas é um defeito no ensino que você tem aprendido, mas ainda hoje você pode conversar com o seu pastor e pedir para ele esclarecer as Escrituras. Se ele não souber, procura um irmão mais maduro, mais preparado na fé, que possa te falar sobre esse assunto, que é maravilhoso, que preenche a nossa alma. Eu não me canso de falar isso, preenche mesmo a nossa alma. Aí eu quero fazer uma outra pergunta para você. Tomar uma aguinha aqui.
Por que eu e você vamos para o céu? Pensa assim, pensa também junto comigo. Por que eu vou para o céu? O novo céu e a nova terra. Por quê? Porque eu confio nele. Eu confio no que ele fez. Eu não confio nas minhas obras. Não, elas não são capazes de me salvar. A gente entende que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver comigo. A gente entende isso. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele, Jesus, o que ele fez por nós. E quando eu tenho esse entendimento, quanto mais eu tenho essa confiança em Deus, mais eu tenho vontade de trabalhar para a glória de Deus. Entendeu? Agora, aí eu vou repetir aquela frase que talvez você não entendeu. O cristão é aquele que para de trabalhar para ser salvo. Contudo, é alguém que não para de trabalhar para a glória de Deus, uma vez que ele entendeu que não depende dele para ser salvo, mas depende do que Jesus Cristo fez por nós. É uma mudança de confiança. É uma mudança. Você coloca as coisas no seu devido lugar. Isso é ser alcançado pela gloriosa doutrina, ensino maravilhoso, saudável, cura para as nações, chamada justificação pela fé, que Paulo está ensinando para os romanos. Agora eu vou fazer uma outra perguntinha para você, hein? Vou tomar um cafezinho aqui, olha só. Vou fazer aqui um exemplo, para ver se você entendeu tudo que a gente está falando aqui. Olha lá, se você está acompanhando. Imagina agora que você está na porta do céu. Estou criando aqui um exemplo, só para a gente pensar, tá? Não quer dizer que vai ser assim, não. É só um exemplo para a gente pensar, refletir. É uma abordagem reflexiva que eu estou fazendo aqui agora. Imagina que você está na porta do céu e tem lá um anjo, um ser celestial. Deus manda alguém estar lá para falar assim. Você chegou na porta, aí a pessoa fala para você: vem cá, por que você pensa que eu tenho que deixar você entrar aqui no céu? E presta atenção, hein? A resposta que essa pessoa vai dar para esse anjo, não sei, por exemplo, nessa hipótese que eu estou criando, ela vai refletir muito o tipo de fé, o tipo de espiritualidade que essa pessoa, seja eu, você, tem em relação a Deus. Ou seja, que temos desenvolvido dentro do nosso coração em relação a Deus. E para essa pergunta existem 3 respostas no gabarito. Letra A: porque eu dei o meu melhor para ser um bom cristão. Opção B: porque eu acredito em Deus e tento fazer a sua vontade todo dia. E a terceira opção do gabarito é: porque eu acredito em Deus de todo o meu coração. Eu tenho aqui o gabarito das respostas. Veja bem, se você respondeu a letra A, porque dei o meu melhor para ser um bom cristão, é porque você entendeu ou está entendendo ainda que salvação é pelas obras. Se você respondeu a letra B, eu acredito em Deus e tento fazer a sua vontade, que você está entendendo que salvação é obras mais fé. Agora, se você respondeu a terceira opção, essa é a correta. Creio em Deus de todo o meu coração. Por que é a única correta? Porque aqui, nessa assertiva, a salvação é exclusivamente pela fé. Ela não depende de obra alguma. Em qual categoria você está enquadrado? Pensa aí. Veja, o pai da fé não trabalhou para ser pai da fé. Esse título, ou esse nome, melhor dizendo, foi creditado a ele pela fé, que ele creu em Deus e por isso foi justificado. Entendeu? Davi foi um fantástico rei também, uma história maravilhosa sobre a vida de Davi, a Bíblia fala. Mas ele pecou, ele errou, falhou também, né? Ele cometeu adultério, ele fez contagem do povo, fez censo do povo. Aquilo foi até uma influência maligna e ele se deixou levar por aquela influência que desagradou muito a Deus. Davi teve vários e vários problemas na família
incesto, homicídio, ele mesmo cometeu adultério, ele mesmo se arrependeu também do que fez, planejou, premeditou e mandou executar a morte do esposo de Betseba para tentar dar aquele jeitinho ali no problema do seu pecado, mas não teve jeito. Ele precisou se arrepender dos seus pecados, precisou crer na palavra, que o profeta foi até ele, falar com ele, ele creu, disse, eu pequei. Então quando ele ouviu a palavra, ele foi justificado por Deus, foi aceito por Deus, foi justificado, entendeu? E aquilo é um cala-boca na opinião das outras pessoas, porque veja bem, as pessoas elas falam assim, a vida inteira viveu fazendo coisa errada, a vida inteira viveu fazendo isso e aquilo outro, e agora foi para dentro de uma igreja. É porque as pessoas não conseguem entender o poder da justificação e os efeitos que ela tem na vida do homem e da mulher regenerada por Deus. A justificação de Deus é um cala-boca no racionalismo, porque é sobre fé, não é sobre obras, não é sobre fazer para merecer, não, é no que Ele fez por nós. É no que Ele fez por nós, e o que Ele fez por nós apaga os pecados daquele que crê nele. Tem o poder do nome dele, tem poder de apagar uma vida pregressa de pecados, de misérias, de coisas horrorosas. Não que seremos agora, santos, enquanto estamos aqui não pecaremos. Não, Lutero, ele chega a dizer uma frase, eu até anotei aqui, muito interessante. Lutero, ele diz o seguinte sobre o homem regenerado, o homem que é justificado por Deus. Ele diz o seguinte sobre esse assunto: simul justo es pes peccatum, ou seja, ao mesmo tempo justo, ao mesmo tempo pecador. Desculpa aí se a minha pronúncia não está muito adequada ao alemão, mas é mais ou menos isso. Nós somos justificados, mas ao mesmo tempo somos pecadores nesta vida. Mas vai chegar o grande dia, a segunda volta de Jesus. E não está longe, não está longe. Ela vai acontecer no momento exato que o Pai quiser que ela aconteça. E os justificados serão levados para o novo céu e para a nova terra. Pelo amor de Deus, procure estudar sobre esse assunto. Isso é muito importante, isso é cura para o espiritual, para o emocional e com reflexo no físico também. É a nossa salvação. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Isso muda toda a nossa vida, a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão. Entender sobre a justificação pela fé é muito mais do que um papinho de doutrina, um papinho de filosofia, um papinho de teólogo. Isso é tesouros de Deus que Ele revela para os pequeninos, que somos nós, que queremos ser pequeninos. Porque tem muita gente aí que não quer ser pequenino. Importa que ele cresça e que nós venhamos estar debaixo das mãos poderosas dele, né? Veja, isso passa a encher o nosso coração, né? Com mais profundidade, nós vemos como que a justiça de Deus nos leva a viver uma vida sem máscaras, sem fingimentos. Nós não procuramos colocar os botox na alma, não. Nós somos quem somos, nos aceitamos quem somos, né? Diante de Deus, pela sua justiça que nos regenerou, nos transformou, nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Fomos regenerados, uma nova vida, uma nova criatura, a velha criatura foi embora, tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor foi retirado e agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus, somos absolvidos de Caiosune, não tem mais condenação. Oh meu Deus, viramos família. O pai da fé não trabalhou para ser o pai da fé. Ele simplesmente creu e ganhou esse nome dado na palavra de Deus, de Pai da fé. E Ele é nosso Pai, tá? Ele é o Pai de todas as nações da terra que creem no Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Mas esse fato foi-lhe atribuído, logizomai, foi acreditado como justiça, não por obras, mas pela fé. Aconteceu na vida de Davi. A felicidade, que felicidade! Os meus pecados foram perdoados, tudo de ruim que eu fiz na vida, tudo que você fez de ruim, você pode ter feito as coisas piores da face da terra. Talvez eu não te perdoaria, talvez outra pessoa não te perdoaria, mas Deus te perdoa.
é inexplicável, é escandaloso, é indescritível, mas é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, incomparável, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí? Você está justificado por Deus? Você tem vivido isso? Você está feliz porque teve seus pecados, suas transgressões perdoadas, como disse Davi no Salmo 32? Você está feliz porque o Senhor não mais atribui culpa a você? Se o Senhor Deus não atribui culpa a mim e a você, quem é que poderá nos condenar diante de Deus? Quem? Ninguém. Pessoal, eu espero que Deus possa encher muito o seu coração com essa palavra, que você tenha desejo de estudar a Bíblia para aprofundar nesse assunto, porque nossa pretensão aqui não é esgotar nada, porque quanto mais estudamos, mais sabemos que não sabemos quase nada e precisamos estudar mais. Essa é a parte A do capítulo 4. Vamos para a parte B e na sequência vamos para o capítulo 5 de Romanos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido de novo. Se inscreve aí. Aqui a gente fala sobre Bíblia, sobre Jesus, sobre Evangelho, sobre o novo céu, nova terra, regeneração. Falamos sobre o que agrada a Deus. É isso. Se você gosta de aprender com fidelidade nas Escrituras, esse é um canal que eu posso indicar para você. Pelo menos a gente se esforça para ser fiel às Escrituras. Mas é o Senhor que faz a obra acontecer. Amém? Um grande abraço, um beijo no coração e a gente se vê na próxima aula. Não esquece de compartilhar, curtir e enviar esse vídeo para seus amigos. Tchau, pessoal!